Fala por intermédio dos hinos, da tua palavra. Usa o teu servo, meu Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, né? Vai ensinar ou baixou o almoço? O 90. Sim. Boa noite. A paz e a alegria do reino da luz, a pátria dos inimigos, Jesus nos conduz no reino dos céus, a gozo e paz. Os filhos de Deus têm poder veraz, a paz e a alegria do reino dos céus, os salvos a entoam louvores a Deus, dá glória a Jesus, porque nos amou, por nós o seu sangue ele derramou. Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, também prometeu no reino dos céus, um santo lugar junto ao nosso Deus, firmado na promessa com grande eficácia. Agora nesse mundo descubro a paz, espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. A paz e a alegria. Meu estado termina, com a mãozinha. Os irmãos pedem um, né? Vamos, irmãos. Ninguém? Qualquer um. Se a gente não souber, muda. Qual? A trabalho pronto. Isso eu não sei, mas o pastor sabe. A trabalho pronto para ser cristão. Sempre a sua devoção. Mente a Cristo obedecer, pois só tu ao crente eu poderás fazer. Oh Jesus, a batalha prontamente
fielmente trabalhar em servir o que prazer, e só tu frente eu poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando relatou a Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar em servir o que prazer, e só tua frente poderá fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, Ele quem contempla lá nos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver por Cristo plena salvação. Por Jesus a batalhar, prontamente, fielmente trabalhar em servir o que prazer, e só tua frente poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, com Cristo que ama, pra te entender, pois só tu ao crente poderás fazer. Por Jesus a batalhar, prontamente, fielmente trabalhar em servir que prazer, e só tu ao crente poderás fazer. Então você decorar. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar em servir o que prazer, e só tua frente poderá fazer, e só tua frente poderás fazer. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler em Mateus, capítulo 13, a partir do 47. Isso, capítulo 13, a partir do 47. Amém? Que diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que nós venhamos, Pai, crer e colocar em prática, para que naquele dia, Senhor, nós sejamos achados justos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, vamos ouvir o pastor Júnior continuar louvando enquanto tiramos dízimos e oferta? Muito
Eu acho que você não conhece ele. Cada vez que a minha cada vez que a minha fé é provada, com me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, cada vez me levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Diante de mim não se abriu o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobre. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu vou, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos ouvir o irmão Ulisses trazer um versículo, uma palavra, um louvor. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Eu vou ler um versículo aqui em Salmo 3. Confiança na adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Tu dizes da minha não ação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouve-me desde o seu santo nome. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puserem contra mim e me cerquem. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu,
pois fostes a todos os meus inimigos, pois feristes todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Amém. Vamos ouvir também uma palavra pelo irmão Renilson. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, salve a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, para nós, um motivo de alegria se encontrarmos neste lugar para juntos adorarmos a Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele está presente aqui em nosso meio. Quando se reunimos no propósito de adorar Ele, Ele se faz presente. E nessa feita, com certeza, Deus está neste lugar, né? Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que me sinto feliz em servir a este Deus, né? Em momento nenhum me encontro em tristeza, porque eu sei em quem eu creio. O nosso Deus, Ele é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que tem condições de transformar vida, de salvar, de libertar, de curar, né? Então o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Glória ao nome de Jesus. Agora temos que ter cuidado. A palavra da irmã eu diz que se a gente não tiver cuidado e nos pegar de surpresa, aí a gente vai ser lançado fora se não estiver na presença de Deus. Por isso temos que ter muito cuidado para não ser lançado fora, e aí haverá pranto e ranger de dente para aqueles que não estiverem na presença de Deus. E para isso não acontecer conosco, servo de Deus, então temos que ter muito cuidado. Glória a Deus. Salmo 145. Salmo 145. Glória a Deus. 18 e 19. Diz assim: perto está o Senhor. Salmo 145, 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Glória a Deus. Então o Senhor está perto daqueles que o invocam, né? Quem invocar ao Senhor, Deus está perto dele. Então eu queria estar na sensibilidade e a prontidão de Deus de atender aquele que o busca. Deus, Ele está pronto para atender aquele que o busca. Agora temos que buscar de todo o nosso coração. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos buscado de todo o nosso coração? Então aqui no versículo 18 ele afirma que Deus está próximo dos que o invocam em verdade. Aqueles que invocam a Deus em verdade, Deus, Ele está perto. O anjo do Senhor está guardando aquele que o invoca ao Senhor. Enquanto o versículo 19 ele garante que Ele cumpre os desejos dos que o temem, salvando-os. A promessa enfatizada relacionada, né, ao relacionamento sincero. Glória a Deus. Então isso é maravilhoso. O Salmo 145, versículo 18, a proximidade de Deus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Glória ao nome do Senhor, que nós possa estar nessas condições, perto. Deus não é um criador distante, mas imanente, ou seja, presente e relacional, né? Ele está presente e quer e se relaciona conosco se nós invocar em verdade.
Os que invocam em verdade clamar em verdade significa sinceridade total, sem mácula, oração honesta vindo do coração e não apenas repetições de palavra. Então, uma oração sincera, uma oração no qual o homem está invocando a Deus com sinceridade, com honestidade, sem máscara, de coração, né? Então ele é fiel para responder. O Salmo 145, 19: a ação de Deus, ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o clamor e os salvará, né? Deus ouvirá o desejo dos que o temem. Ele ouve o clamor quando você clama e te salvará. Muitas vezes, nos momentos difíceis, a gente clamamos, né? Não dá tempo de fazer aquela oração, mas damos um grito de clamor: Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia de mim. Quantas vezes isso já aconteceu comigo no trânsito, às vezes trabalhando no trator, uma hora de perigo que não dá tempo a gente fazer nada, só clamar: Deus tenha misericórdia, e Deus dá o livramento, com toda certeza. Glória a Deus. Temem, o temor não é medo, mas respeito, reverência e confiança a Deus, né? Então, os que temem a Deus temem por respeito, por confiança, porque ele confia verdadeiramente em Deus, ele teme ao Senhor. Desejo ou clamor: Deus atende à necessidade do seu servo, pois seus desejos geralmente estão alinhados com a sua vontade, ou seja, com a vontade divina. Se o nosso desejo, se a nossa petição, o nosso clamor estiver de acordo com o desejo, com a vontade de Deus, ele vai responder a nossa oração, pois a Bíblia diz que ele trabalha a nosso favor. Glória a Deus. E nos salvará. Isso indica que Deus está pronto para nos socorrer de qualquer dificuldade, qualquer provação, qualquer momento difícil. Ele está presente. Sinceridade, irmão, é a chave para buscar, né? Um coração honesto e quebrantado, não eloquência, né? Quando a gente tem um coração puro, um coração na presença de Deus, então Deus, ele se agrada do seu servo. Meus queridos irmãos, que Deus possa pôr em nós o desejo de invocar, que possamos invocar Ele com um coração puro, com um coração sincero. Louvado seja Deus. Vemos muitas histórias na Bíblia de quando aqueles homens de Deus, eles param para meditar, para se arrepender, orar e se humilhar, e a Bíblia diz que Deus responde. A Bíblia diz que se o meu povo que se clama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter. Mas irmão, eu não estou convertido, não, tem coisa que não, tem coisas que nós precisamos se converter. Se nós clamar, se converter dos nossos maus caminhos, agora Deus vai ouvir do céu, vai perdoar o nosso pecado, vai sarar a nossa enfermidade, vai sarar a nossa terra, a nossa vida, aquele problema que é tão difícil. Mas ao momento que a gente faz isso na presença de Deus, se humilha, chora, rasga o nosso peito diante de Deus, aí Ele ouve o nosso clamor. Louvado seja Deus, que nós possamos estar, irmão, nessas condições para adorarmos a Deus. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Fora as adolescentes, né, aqui tem 4, com a irmã Fátima, as meninas ali, mas as que geralmente leem alguma coisa, tem 4. Dessas 4, qual é que vem aqui? Ou as 4 podem vir, viu? De uma vez só não, uma de cada vez. Vamos, meninas. Glória a Deus. Ninguém vai vir, não é? Ninguém? Então vamos ouvir o pastor louvar a Deus. Enquanto tiramos. Já tiramos, não foi? Ah, Jesus, eu estou dormindo, gente. Hoje eu ainda estou dormindo. Está acordado? Eu não dormi à noite, estou
cochilando agora. Já tirou, eu ia tirar de novo, tá vendo? Jesus é bom. Então vocês ficam pensando aí. Enquanto o pastor louva, vocês preparam aí um versículo, um louvor, que vocês sentirem no coração, um agradecimento, e depois vem aqui. Não sei se é o cabo ou é a música. Glória ao nome de Deus. Então, não vai tocar. Meus irmãos, glória a Deus. Você conhece dois, três. Vai ser mesmo. Está parecendo a mesa. Jesus é bom, né? Trazer outra, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo no vestido desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Venho falar do valor que você tem. Está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode não perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Onde é que ele está? O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode não perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Oh,
Alguém já tem uma palavra, um versículo, um agradecimento? Glória a Irmã Deus. Nezinha. Glória a Deus. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler Marcos, primeiro capítulo de Marcos, no verso 9. E diz assim: nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no rio, no momento em que estava saindo da água. Jesus viu o céu abrir. Do Espírito de Deus desceu uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho querido, e me dás muitas alegrias. Meus irmãos, Senhor Deus é consigo que o único filho dele, né? Sempre ele é muita alegria por ele, né? Então, a gente deve ter muita alegria também pelos nossos filhos, né? E dar valor a eles, aqueles que dão valor também a nós, aqueles que não dão, né? Fica por lá segurando, né? Mas aqueles que dão valor, né? A gente vai estar de junto. E eu agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. É desse jeito, irmãzinha. E mais alguém? Ninguém? Então vamos para aquele momento de oração, né? Hoje é sexta-feira, então vamos para aquele momento de oração. Irmãos, é nessa oração, além de orar pelo templo, né, pela construção do templo, ore pela doutora Miriam, pela saúde dela. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer pela tua família, Senhor, que está aqui nesse lugar, a família vivendo chamado. Pai, apressa, Senhor, a chegada do veículo que foi prometido. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui hoje, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que se ausentaram por algum motivo, por enfermidade. Perdoe aqueles que se ausentaram e simplesmente disseram vir. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela Josefa, Maria, que está ali, Senhor, que está conosco. Abençoa a tua filha, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, também pela irmã que está ao lado dela, que eu não lembro o nome agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, pela vida do irmão Renilson, Pai, pela vida do teu filho, teu servo. Ajuda ele, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a irmã Quitéria, Senhor, dê força a ela, ânimo. Abençoa os seus filhos, Pai, a Vitória, o Rian, que eles continuem sendo essas bênçãos que eles são. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida do irmão Ulisses, pela vida da irmã Fátima. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse casal, Senhor, seus filhos. Te louvamos porque o Senhor trouxe eles. Naturalmente, irmã Fátima, onde Jesus chegava, a multidão era gigante. E Jesus sempre viu a Josefa Maria a oportunidade de pregar o Evangelho
naquela localidade. Só que, chato, porque passou a noite e não pescou. Primeiro ponto. E além de frustrado, Pedro estava sem nada, porque não tinha conseguido peixe. Além de não ter conseguido peixe, Pedro estava frustrado. Depois de uma noite sem dormir, Pedro estava com sono. Mas Jesus chegou e pediu algo a Pedro. Sabe o que eu aprendo aqui, José Fabiano? Mesmo você estando cansado, irritado, achando que está sem nada, você ainda tem algo para oferecer para Jesus. Pedro não imaginava que Jesus ia chamar ele para precisar de algo que ele tinha. E mesmo incomodado, chateado, Pedro disse: toma aí meu barco, mestre. Usa aí meu barco, mestre. Aí, perceba bem, como vale a pena entregar o que você tem para Jesus. Ser obediente quando Ele pede. Perceba, Pedro agora Jesus entra no barco de Pedro e encontra vazio. E Jesus não prometeu a Pedro: é Pedro, se você me der o barco, eu vou fazer um milagre na sua vida. Não. Até porque Jesus, quando pede algo a você, Ele não lhe promete nada. Ele só quer que você confie naquilo que Ele é e naquilo que Ele tem para você. Jesus pede a Pedro o barco, e o barco estava vazio. Mas, todavia, porém, o barco vazio representava a ausência de resultados. Eu vou acelerar porque o tempo não vai dar para falar tudo. Quando Jesus prega, quando Jesus ensina ao povo, perceba que o versículo 5 do capítulo 5 diz: havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Perdi o resultado para grande. Eu trabalhei a noite todinha, consegui nada. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não estou bem. Estou incomodado com a situação. Mas Jesus chegou para lhe pedir algo. Aí deixa eu aplicar para hoje. Quantas vezes a gente diz assim: hoje eu briguei com meu marido, eu me desentendi com a minha esposa, eu me irritei com meu filho, hoje eu não tenho nada para ir para o culto para oferecer a Jesus não, porque hoje eu estou desse jeito. Você tem. Pedro tinha. Pedro estava com sono, cansado e sem nada. Mas Jesus ainda viu algo para pedir a ele. Mas, em outras palavras, Pedro estava dizendo: olha, Jesus, se o Senhor tivesse pedido peixe, eu não tinha para dar. Se o Senhor tivesse pedido pão, eu não tinha para dar. Mas como o Senhor pediu o barco está aí. A pergunta que eu faço para mim hoje é: independente da minha situação, o que é que Jesus está vendo em mim para eu oferecer para Ele? Entenda bem. Jesus, como disse, quis parceria com Pedro. Jesus quer ter parceria com a tua casa. Jesus quer ter parceria com o teu trabalho. Porque o Salmo 127 diz:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não estiver no seu projeto de família, de casa, você está trabalhando enxugando gelo. Perceba bem algo importante. Antes de Jesus entrar no barco, Pedro, como disse antes, tinha rede suja, barco sujo, sem nada de peixe, cansaço. Mas Jesus entrou no barco. Jesus usou o que Pedro tinha. A Bíblia não diz Pedro com má vontade de oferecer a Jesus o que ele tinha. Pelo contrário, eu acredito que ele ficou feliz. Então, quando Pedro faz isso, aí a gente aprende uma lição importante. Pedro parou o que estava fazendo para ouvir Jesus. Veja o que é que diz no versículo 2. O que é que diz o versículo 2 do capítulo 5 de Lucas? Viu os pescadores do barco junto à praia, do lado. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Os pescadores estavam lavando as redes, frustrados que não tinham pescado nada. Mas o texto nos dá a capacidade de entender que eles pararam de lavar as redes para ouvir Jesus. Irmão, quando você dá prioridade a Jesus e deixa de dar prioridade a você, Jesus dá prioridade a você. Entenda algo interessante, importante. Quantos estão como Pedro? Frustrado? Tentou tanto a noite todinha, o mês todinho, a semana todinha, o ano todinho, não conseguiu o objetivo. A rede está suja, não pescou nada. Está lavando a rede, Jesus ainda pede algo a ele ou a ela. Renilson, me dá o teu tempo. Ulisses, me dá o teu tempo. O Júnior, me dá o teu tempo. Assim, logo hoje, o Senhor veio pedir meu tempo, quando eu tenho tanta coisa para fazer. Hoje eu não tenho tempo ao Senhor, não. A gente às vezes diz isso. Aí perceba bem, Jeremias 29, 11 diz: porque bem sei que os pensamentos que penso sobre vós são pensamentos de paz e não de mal. Se Jesus está te pedindo alguma coisa, o tempo, por exemplo, que eu falei aqui, você sabe o que é que Jesus está planejando? O que é que Ele está pensando para você, se você der para Ele aquilo que você está pedindo, que Ele está pedindo? Conta-se uma história que um marceneiro ia se aposentar. E ele já estava muito cansado de tanto trabalhar. Extremamente. Foram 40 anos de trabalho de marceneiro. E ele já dizia: patrão, eu quero me aposentar. Fique mais um pouco, rapaz. Eu preciso me aposentar. Depois de quase 2 anos, o rapaz falando que ele queria se aposentar. Aí ele chegou para ele: você quer se aposentar? Quer. Então, essa
será a última casa que você vai fazer, já que você insistiu tanto para se aposentar. Eu não queria que você se aposentasse. Eu sou um profissional que eu gosto, a gente tem confiança, há tanto tempo junto, eu não queria. Mas você quer se aposentar? Quero, o que eu mais quero. Então faça a sua última casa. Ele não entendeu nada, incomodado. Essa é a minha última casa mesmo. Eu não vou fazer mais nada de marcenaria, porque os irmãos sabem que, principalmente na região que a irmã Maria Monteiro mora, as casas são tudo de madeira, lá do Amapá. Tudo de madeira. Aí o marceneiro irritado, não demonstrou para o patrão a irritabilidade. Aí ele perguntou: quanto é que você vai precisar para fazer uma casa com 3 quartos, 2 salas, uma cozinha grande? Quanto é que você vai precisar de madeira? E ele falou X. O fazendeiro passou para ele o valor: compre, faça, só que não anote. Ele coçou a cabeça e disse: olha, ele trazia a madeira para mim, eu não precisava nem comprar. Agora eu vou ter que comprar a madeira para construir a casa. Esse camarada está querendo acabar comigo mesmo. Mas já que era a última casa, ele disse: eu vou fazer. Comprou a madeira da pior qualidade. Comprou o verniz para envernizar a madeira da pior qualidade. Fez um trabalho preguiçoso, mal feito, com mau vontade. Fez porque o dono pediu, mas fez a pulso, reclamando por dentro. Não estou contando os dias para acabar esse negócio, que eu quero ver livre de marcenaria para mais nunca. Depois de 6 meses, ele terminou. A janela não estava abrindo direito. Para fechar o ferrolho, uma dificuldade brava. A porta estava meia troncha. O telhado, você olhava assim, você via que tinha algo desigual. Estava feio. Depois de pronto, o patrão disse: eu posso te olhar? Você pode. Tá bom. Tá. O patrão veio, olhou. Não entendi. Você botou materiais de segunda qualidade, botou madeiras da... Você não fazia jamais um trabalho desse. Você nunca fez para mim um trabalho desse nível. É porque eu estou cansado, não estava muito afim de fazer, eu fiz porque o senhor pediu. Mas tá bom. Na verdade, seu Alfredo, eu não fiz essa casa para mim. Eu fiz essa casa para você como forma de gratidão pelos 40 anos de trabalho que você trabalhou comigo. Toma a chave. Isso. A mentalidade do patrão era para fazer uma bênção para ele. Mas ele, preguiçoso, reclamando, fez um negócio não feito para ele, sem saber. Às vezes, independente que seja cansado ou não, Deus é o melhor. Independente que seja se sentindo fraco ou não, Deus é o melhor. Você não sabe o que é que Deus pensa sobre você naquela situação que Ele pediu algo a você. Então, irmãos, misericórdia, perceba bem. Vou acelerar aqui.
Jesus entrou no barco de Pedro. Aí você vai ver em Lucas capítulo 5, versículo 6. Lê aí. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se a rede. No começo do capítulo 5, Jesus perde o barco emprestado. Barco vazio, barco sujo, rede suja. Quando Jesus perde o barco, eles param de fazer o que estavam fazendo para ouvir Jesus. E porque obedeceram a Jesus, dando a Jesus o que eles tinham, que Jesus pediu, aí a frustração de Pedro é transformada em alegria. A rede vazia é transformada em rede cheia. Eu escutei o que vocês estavam conversando faz 10 minutos. Então, entenda bem. A rede vazia é transformada em rede cheia. E a irritação da madrugada trabalhando sem ganhar nada é transformada em abundância. Tudo por quê, pastor? Porque Pedro obedeceu a Jesus e deu para Jesus o que Jesus pediu, o barco. Mesmo estando cansado, mesmo estando frustrado, mesmo estando com a rede suja, mesmo estando com a rede vazia, Pedro ofereceu para Jesus a única coisa que tinha, o barco. Aí Jesus devolveu para ele rede cheia, barco cheio de peixes, a alegria de ter conquistado tantos peixes, depois de uma noite frustrada, depois de uma madrugada frustrada, depois de um trabalho frustrado, ao encontrar Jesus e dar a Jesus o que Jesus pediu, a abundância chegou, a alegria chegou, a felicidade chegou, o alimento chegou. Meus irmãos, o que é que eu aprendo com isso? Se Jesus pedir a você algo, dê com certeza, porque quando Jesus devolver a você, Ele vai devolver quadruplicado. E pastor, está na Bíblia, tá? Você vai lembrar da passagem dos talentos. Quem recebeu 2, devolveu 4. Quem recebeu 5, devolveu 10. E o que foi que Jesus deu a eles? Jesus deu a eles o quê? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você pode ser fiel no pouquinho, mas Deus é maravilhoso, irmão. Nunca feche a mão para Deus, para a obra de Deus. Se você fizer com fé, irmão. Por que não acontece muitas vezes? Porque não faz com fé. Ou não faz com motivação. Ou que não faz com motivação correta. Eu conheço uma irmã que ela é tão rica que ela era ruim até para Jesus. Quando ela fazia um voto que ela ia dar oferta, a salva passava por aqui, aí, vamos supor que isso aqui fosse a oferta, aí ela não botava a oferta na salva assim não. Ela fazia assim. Eu nunca disse não, porque eu respeitei a idade dela, mas ela não tem vergonha. Deus dá tanto a você, você faz isso. Deus tem. Isso é porque eu não quero falar de outras coisas, mas outras pessoas já abençoaram esse meio de forma. O mês passado foi abundante. Ele fica assustado. Sabe por quê? Deus faz. Dê o seu tempo. Dê a sua dedicação. Para a Bíblia, para a palavra, para o louvor. Preste
isso para encerrar. Vamos deixar de ser preguiçoso. Você não vem por doença, tudo bem, enfermidade, tudo bem, a gente entende. Mas não faça para Jesus melhor, com todo empenho, com todo prazer, com toda alegria, com toda vontade. Vamos agradecer a Deus. Quantos estão felizes e alegres pela palavra? Amém. Vamos agradecer a Deus. Eterno Pai, te louvamos neste momento, te agradecemos pela tua palavra que foi explanada, Jesus. Ó Deus que falou nossos corações. Pai, sabemos, temos essa certeza que precisamos dar o nosso melhor. E sabemos que quando damos o nosso melhor para o Senhor retribui. Pai, grande exemplo quando Pedro oferece o seu barco. Quando o Senhor retribui a Pedro com 150 e tantos peixes, grandes peixes. Pai Celestial, que o Senhor tenha misericórdia de cada um destes servos, Senhor. Que possamos ter um coração aberto para a tua obra, fazer com prazer, com alegria, com dedicação, meu Deus, prestar um culto racional ao Senhor. Pai, te damos graça por tudo, que a tua palavra fique plantada nos nossos corações, Deus. Que a todo momento, Deus, estejamos meditando na tua palavra, na Bíblia, que é a boca do Senhor falando para conosco. Pai, despede-nos em paz. Resolve os problemas de cada um dos teus servos. A tua serva, meu Deus, que ofertou essa quantia para a tua obra. Senhor, visita ela. O Senhor ainda é o mesmo. Nós cremos que o Senhor cura, que o Senhor faz milagre. Então, Deus, cure a tua serva para a glória do teu nome, para que venha a ser glorificado mais e mais ao Senhor. A todos que têm contribuído com a tua obra, com alegria, Pai, que o Senhor possa retribuir, dar força, coragem, desejo de ofertar mais, Pai. Te louvamos por tudo, conduz em paz para nossos lares e que a bênção do Senhor esteja conosco. Amém. Amém. Fala disso, ela é crente? Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Divino Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. E você diz: amém. Deus abençoe. Até o próximo culto.